Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo de um cientista político afirmando que Ciro Gomes é o nome que tem maiores chances de crescimento e que pode fazer frente aí a essa polarização entre Lula e Bolsonaro. Mas antes de mostrar, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, manda o joinha para cima. Se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para nós e eu quero convidar quem não assistiu a entrevista com Elvis César aqui no canal Politizando para que assista. Nós tivemos aí algo em torno de 50 e poucos minutos em que o Elvis pôde falar muito da sua experiência como prefeito de Santana de Parnaíba, em que ele saiu com quase 90% de aprovação e falou sobre as suas propostas. Ele que é pré-candidato ao governo de São Paulo, falou sobre as eleições presidenciais, sobre a expectativa dele. Enfim, foi uma entrevista muito bacana. Fica aí o convite para todos vocês, assim como acompanhar a nossa série aqui no canal Simplificando o PND, simplificando o Projeto Nacional de Desenvolvimento que nós iniciamos, né? E tem uma playlist aqui só para essa série. Pessoal, o cientista político Antônio Lavareda, presidente científico do Instituto IPESP, que faz aí também várias pesquisas, disse que o candidato que mais apresenta chance de crescimento atualmente é Ciro Gomes, do PDT. Isso porque é o candidato mais lembrado como segunda opção de voto. Vamos assistir ao corte que Ciro Progressista, que eu vou deixar o link no Twitter, fez e está divulgando aí nas redes sociais. A gente volta em seguida trazendo algumas informações importantes. Olha, chama atenção aqui para a pergunta, para a introdução que o Mário Kertz, que é o entrevistador, fez para o Lavareda. Vamos lá. Lavareda, o que a gente sente, assim, não sei se você concorda, é que tem muita gente que não quer votar em Bolsonaro, mas também não quer votar em Lula. Tem um contingente que parece razoável. E algumas pessoas admitem que esses votos, ao invés de ir para Simone, vá para Ciro Gomes e ele se tornar mais competitivo e até chegar ao segundo turno. Você acha que isso seria possível? Olha, do ponto de vista técnico, Mário, o candidato que até o momento, o candidato que fora da condição de liderança ou vice-liderança, o candidato que apresenta maiores condições, chances de crescimento, obviamente é Ciro Gomes, como você aponta. E por que isso? Por que nós podemos dizer que tecnicamente está bastante claro? Porque as pesquisas frequentemente indagam a, chamemos, segunda intenção de voto das pessoas, a segunda preferência. E em todos os levantamentos é o nome de Ciro Gomes que vem à frente com mais de 20% das menções, das respostas dos entrevistados. Então, Ciro é aquele candidato de centro-esquerda que mais teria condições de herdar votos de Lula, por exemplo, muito mais do que votos de Bolsonaro, obviamente, e também atrair alguns eleitores indecisos. Bom, aqui importante o seguinte, ele nem tocou na questão do percentual que o Ciro aparece nas intenções de voto se as eleições fossem hoje. Ali ele coloca só o fato do Ciro aparecer como segunda opção, que a Datafolha mostrou que o Ciro tem, por exemplo, 22% entre a segunda opção. E ele tem eleitores, então, eu acredito, inclusive, que têm uma preferência pelo Ciro, mas que nesse momento fizeram um cálculo e estão momentaneamente com Lula. Quando a campanha de fato começar e o Ciro eventualmente crescer mais nas pesquisas e mostrar uma possibilidade de chegar ao segundo turno, esse eleitor que gosta mais do Ciro e está com o Lula só por uma questão do chamado voto útil, de um cálculo que ele fez, pode voltar e dizer que apoia Ciro Gomes. Assim como tem eleitores do Bolsonaro que estão com Bolsonaro, mas já com aquela vergonha, não consegue mais defender o atual presidente, né? Esses escândalos agora de corrupção ali no Ministério da Educação com o ex-ministro de Bolsonaro, que disse que estava ali cumprindo ordens do próprio Bolsonaro. Tem uma CPI para acontecer. Como o Ciro tem falado da questão da barragem, essa barragem está aí com muitas, digamos assim, rachaduras, e que se o Ciro acertar numa, e está tentando, todo dia trabalhando, dando entrevista, se expondo, falando de projeto, de ideia, ocupando os espaços, se acerta numa rachadura dessas, a barragem rompe e pode beneficiar quem está melhor colocado para
herdar esses votos aí, que é Ciro Gomes, seja na questão da intenção de voto, em que ele está em terceiro, seja por ser o primeiro colocado como segunda opção, e também a questão do potencial de votos, que a IPESP, que é então o instituto que o cientista político trabalha, ela mostra o Ciro com potencial de votos altíssimo, que é o eleitor que diz que votaria com certeza, costuma oscilar na casa de 12%, 13%, e o que poderia votar, que Ciro Gomes tem em torno de 40%, então um potencial de 53%, 54%, né, oscilando um pouco mais ou um pouco menos, né, de acordo com o levantamento. A IPESP, que fazia levantamentos, né, semanais, mais recentemente estava trazendo, mas, né, parece que teve uma pressão ali e o levantamento agora vai ser mensal, não sei se vai mudar de novo, né, enfim, quando a campanha se aproximar. E quando fala aqui do que o Ciro é um candidato um pouco distante dessa terceira via, que tem menores condições de herdar os votos, o Ciro, primeiro, nunca quis se misturar com essa chamada terceira via. William, por que ele não quis se misturar? Porque aquilo ali era uma discussão, na minha opinião, inútil. Discutiam nome, não discutiam proposta, projeto, ideia. E o Ciro tem ali a sua pré-candidatura colocada com um projeto que se diferencia bastante, né, daquilo que a terceira via sinalizava, porque também, como eu disse, não tinha um projeto claro e específico do que eles pretendiam fazer. E qual foi o resultado disso também? Né, vários nomes foram tentados aí, foram colocados e foram derretendo no meio do caminho. Também porque o gabinete do ódio bolsonarista entrava com carga máxima, né, atacando com fake news e tudo mais, e esses nomes, né, ou não decolaram, ou aqueles até que chegaram num patamar bacana caíram. Vamos pegar o Mandetta chegou a ter 2 dígitos nas pesquisas, e aí virou alvo do gabinete do ódio bolsonarista, e quando desistiu tinha em torno ali de 1 a 3% nas pesquisas. Luciano Huck, a mesma coisa. O João Dória nem chegou a ter 2 dígitos, ficou na casa dos 2, 3%, sendo governador de São Paulo, o maior colégio eleitoral do Brasil. O Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, quando aparecia nas pesquisas, também 1, 2, 3%. Pacheco, na casa de 1, 2%. Sérgio Moro, até que chegou bem lá em novembro, aquele barulho todo da imprensa, aquela exposição, chegou tendo 2 dígitos. Só que caiu, mudou de partido, ficou sem espaço e quando desistiu, estava na casa ali dos 6%. Ciro Gomes não decolou nas pesquisas, a realidade é essa, mas ele resiste na casa dos 8%, 9%, o que já é importante. A Simone Tebet colocada ali no Datafolha, por exemplo, apareceu com 1 ponto. E nessas eleições nós teremos então Lula e Bolsonaro, e não dá para você ter 3, 4, 5 nomes fazendo frente a essa chamada polarização. Você vai ter que ter um nome, né, que não terá vida fácil, que no caso aqui é Ciro Gomes, aquele que, insisto, está mais bem colocado para tentar enfrentar essa polarização e criar aquilo que muitos chamam, né, de uma eleição tripolar ou uma triangulação. O que aconteceu quando? Em 2014, vamos lembrar. Em 2014 nós tivemos quem ali? Dilma Rousseff, que terminou o primeiro turno com 41,59% dos votos válidos, Aécio Neves com 33,55% e Marina Silva com 21,32%. A quarta colocada foi a Luciana Genro, do PSOL, ficou com 1,55%. Então a gente pode ter nesse ano uma eleição de novo, como foi em 2014, tripolar, com o quarto colocado ficando muito atrás do terceiro. E o detalhe aqui é o seguinte, é que a Dilma liderava essas pesquisas naquela ocasião, e quem vinha em segundo, até faltando ali praticamente uma semana, era Marina Silva. Por volta de 15, 20 dias antes, ela tinha, a Marina, uma vantagem sobre a Aécio Neves em torno aí de 15%. O que aconteceu? Quando de fato o povo se preocupou com eleições, na reta final, que é quando muita gente costuma decidir o voto, o Aécio entrou com uma estratégia, a Marina Silva, enfim, foi atacada pelo PT, teve uma campanha muito pesada em cima dela, e a Marina Silva começou a cair, o Aécio começou a subir, e o Aécio, além de tirar os 15 que ele tinha de desvantagem, terminou com aqui mais de 12 pontos à frente da Marina Silva. Então, como eu digo sempre, campanha muda muito, sobretudo em 2022, em que tem muita gente, de fato, assim, cansada de Bolsonaro, né? Não dá para imaginar mais 4 anos desse governo. E muita gente também não quer a volta do Lula. Pode ser que até nesse momento diz que está com um porque não quer o outro, está com o outro porque não quer um. Mas se uma alternativa surgir e mostrar que é capaz, sim, de livrar o Brasil desses dois, essa alternativa pode crescer e chegar no segundo turno. E, na minha opinião, chegando, vence. Essa alternativa poderia ser a Simone Tebet. Eu acho que se ela conseguisse criar uma onda em torno do seu nome,
né, eu acho que ela poderia sim, quem sabe, né, agradar e chegar lá. Só que se para o Ciro, que está com 8, 9 nas pesquisas, já não vai ser uma tarefa muito simples, imagina para Simone Tebet, que está aí com 1, 2, às vezes 3, dependendo da pesquisa. Então, as condições para o Ciro, né, são mais favoráveis, até porque ele tem militância, que é importante para resistir aos ataques, né, que vem de Lula e de Bolsonaro, né, e a Simone Tebet não tem militância. E outras questões mais que eu já trabalhei aqui em outros vídeos. Então vamos aguardar. O Ciro, inclusive, gostou da análise feita pelo Lavareda, compartilhou nas suas redes sociais, né, o link de uma matéria que eu vou deixar para vocês aqui que quiserem também acessar. E é esse o convite que eu faço sempre, a gente deixar de lado essa pressão que muitos fazem para que você hoje escolha o menos pior ou o mal menor, como se nós só tivéssemos um turno. Não, eleição em 2 turnos, você vota no melhor, no mais preparado no primeiro, e se esse não for para o segundo, aí lá você faz a escolha do mal menor de quem que você considera o menos pior. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais!